Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do 5 Minutos sobre Saúde Mental. Hoje falaremos sobre o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que se assinala a 11 de setembro. Para falar connosco temos a doutora Luísa Quintela. Olá. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com todo o gosto. A doutora Luísa Quintela é médica psiquiatra, diretora do Departamento de Psiquiatria, adjunta da Direção Clínica para a Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Alto Minho e médica psiquiatra na Casa de Saúde de São João de Deus, em Barcelos. Do ponto de vista cívico, tem desempenhado diversas funções em diferentes associações e pertence aos corpos diretivos do Centro Cultural do Alto Minho há vários anos. Foi presidente do Centro Cultural do Alto Minho de 2005 a 2010 e 2012 a 2020. É rotária no Rotary Club de Viana do Castelo, membro do Conselho Científico da Associação Himalaia, diretora da revista de Psiquiatria e Saúde Mental do Alto Minho, Porta 1, que é uma edição da Associação de Psiquiatria e Saúde Mental de Viana do Castelo, e vai nos ajudar hoje a compreender algumas associações e também a percebermos nesta área difícil e complexa, porque envolve todo o funcionamento do ser humano e da sociedade em si, a percebermos algo mais sobre esta questão do suicídio e de tudo o que envolve. Doutora Luísa, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens em todo o mundo. O suicídio e as tentativas de suicídio deverão ser, assim, representadas ou enquadradas como um desafio de saúde pública? Sem dúvida. É um desafio de saúde pública a nível de Portugal, mas a nível mundial, porque as estatísticas dizem-nos que há um suicídio a cada 40 segundos, o que é uma coisa extraordinária a nível mundial. E, portanto, põe-nos esta complexidade de perceber porque é que as pessoas que interiormente, todos nós, temos esta sensação de defender a vida, de nos defendermos, é quase instintivo, a sobrevivência é uma coisa instintiva e de repente alguém perde esse sentido da sobrevivência e faz exatamente o contrário, deixa-se morrer voluntariamente. Realmente é incompreensível para todos nós. E há idades que são de alguma forma mais complexas. As estatísticas mostram-nos que entre os 15 e os 24 anos, entre os 45 e os 64 e mais de 75, de alguma forma há ali um pico em que as pessoas perdem esta noção da valorização da vida, digamos assim, e o sofrimento ou a angústia de tal forma intensa que os leva a pensar que a vida é inútil, quando a vida nunca é inútil, convenhamos. Nunca é uma preciosidade que cada um de nós tem, e esta é a nossa compreensão. Por isso, quando alguém comete suicídio, à volta, toda a gente fica perplexo, não percebe o que é que se passou, o que é que levou àquilo, e há sempre uma certa noção de culpabilidade, não só social, de quem envolve, há um certo sofrimento. Nunca é só o suicida que sofre, senão que se repercute em ondas de sofrimento. Neste sentido, é mais do que saúde pública. É toda uma filosofia, uma compreensão da complexidade do ser humano que nos deixa sempre perplexos. Doutora Luísa, a maior parte das pessoas que morre por suicídio, de alguma forma, sofria previamente problemas de saúde psicológica. É caso para dizer nestas situações que quem vê caras não vê corações? Isso é verdade, quem vê caras não vê corações. Contudo, não posso dizer que a pessoa esteja em sofrimento psicológico, isto é, no sentido de saúde mental e no sentido de doença mental, porque a maioria dos doentes que têm algum problema de saúde mental não se suicidam. É uma pequeníssima percentagem que o faz.
e quando são doenças em momentos muito extremos de gravidade da sua doença, em que às vezes perdem até a noção do seu dia-a-dia. É uma angústia, é um sofrimento, é uma impulsividade muitas vezes que leva a que isto aconteça e as pessoas percam esta noção dos limites. Portanto, não é sempre, não podemos dizer que tem doença mental, muitas vezes não tem. Se formos à história do suicídio, então seguramente não encontramos esta preponderância que hoje entendemos como saúde mental. Mas há sinais de alerta aos quais possamos estar atentos? De que forma poderemos nós coletivamente ajudar nestas situações em que... Podemos sempre ajudar, sempre. Até só ouvir alguém a falar das suas angústias ou das suas dificuldades poderá de alguma forma contribuir para que a pessoa se expresse de dentro de si para fora, possa pôr ela própria o problema ou pôr aos outros, está a pôr a si mesmo e de alguma forma reconsiderar e repensar um bocadinho o seu ato ou a sua possibilidade ou a sua ideação suicida. Contudo, pessoas que de repente começam a ficar, mudam radicalmente, começam a ficar muito isoladas, que têm à sua volta muita solidão, irritabilidade, mudanças do humor, até alguma agressividade incompreensível, e começam a elaborar alguma conversa, alguma problemática em relação à morte e ao morrer. São alguns sinais de alerta que poderemos estar atentos. Nas crianças é muito a inquietação, a irritabilidade, a agressividade, é muito... As crianças, enquanto que os adultos parece que ficam mais melancólicos, a criança fica mais agitada. Portanto, isto poderá ser algum sinal de que alguma coisa não está bem. Não quer dizer que seja ideias de suicídio, mas alguma coisa não está bem e convém travar antes que a coisa avance mais. Há naturalmente fatores de risco quando falamos de suicídio aos quais temos que atentar, mas há também fatores de proteção. Que fatores de proteção contribuem para que possamos ultrapassar situações de maior vulnerabilidade e até com elas desenvolvermos-nos? Portanto, se quisermos chamar resiliência, que fatores de proteção são estes e como é que os poderemos desenvolver? Não há dúvida que os fatores de proteção podem ser internos e externos, não é? E se pensarmos nos externos, que são aqueles sobre os quais nós conseguimos atuar mais facilmente, e só secundariamente sobre os internos, uma família bem estruturada, os afetos, o ter uma rede de apoio razoável, o ter emprego, o sentir-se útil em alguma atividade social, são obrigatoriamente fatores de resiliência, digamos assim. Por outro lado, a saúde, não é? A saúde de cada um também tem muita importância. Pessoas com doenças muito graves, crónicas, naturalmente que não é uma boa funcionalidade para pensar bem a vida. Às vezes é muito difícil, o sofrimento é muito difícil, muitas vezes, de lidar. De qualquer forma, o sofrimento pode ser visto em várias perspectivas e pode ser minimizado quando há um apoio exterior ou quando há uma boa rede de contactos, digamos assim. Isto é a não solidão. Solidão é uma coisa tremenda, ainda que nós gostemos de estar em determinada altura com solidão, a ideia de que não tem alternativas pode de facto condicionar um comportamento muito lesivo ou autolesivo, sim, sem dúvida. E, portanto, cuidarmos-nos coletivamente, olharmos uns pelos outros, é, de certa forma, prevenir o suicídio. Sim, completamente. Portanto, eu penso mesmo que todos nós, sem exceção, devemos autocuidar-nos e cuidar dos outros. Cuidar dos outros também ajuda a sentirmos-nos úteis. E, portanto, esta interação humana é fundamental para que nos sentimos bem dentro da sociedade. Por outro lado,
há responsabilidades que é preciso não ignorar. As associações, ainda há bocadinho falava das associações, a criatividade, a escrita, o pintar, o pertencer a uma associação, seja ela desportiva, cultural, só cívica, isso cria uma rede de alguma forma de apoio e ao mesmo tempo a sensação de que o trabalho é muito importante, sente-se útil, é remunerado pelo trabalho, mas há coisas que pode fazer e que não precisa de remuneração nenhuma, é apenas o gosto de contribuir para uma sociedade melhor, mais inclusiva. As autarquias, de alguma forma, os políticos e todos nós, temos alguma obrigação de apoiar as associações que saem do cidadão, que o cidadão cria e de alguma forma se importa pelo resto da sociedade. Portanto, isso pode ser um indicativo importante para dar mais felicidade àquela população, para permitir que a felicidade cresça, o bem-estar e até a saúde. Não é só fazer ginástica e comer como deve ser. É também preciso que se trabalhe o sonho, é preciso que se trabalhe as emoções, a inteligência, a capacidade de cada um, pôr em funcionamento a capacidade de cada um, a criatividade. Tudo isso é extremamente importante para evitar males maiores. Certo. Doutora Luísa, muito obrigada pelos seus contributos e pela reflexão que nos deixou hoje aqui. Para o próximo mês, um novo tema, um novo convidado. Até lá. Muito obrigada.